com quem estuda a realidade urbana da capital alagoana, que é o professor Dilson Ferreira, ele que é professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFAL, é urbanista, é professor doutor e está aqui para falar sobre isso. Dilson, por que hoje qualquer chuva, e quando eu falo qualquer chuva, ela não precisa ser de muita intensidade, ela só precisa ser um pouco prolongada, né? Provoca esses pontos de alagamento na cidade. A natureza está mais furiosa, a gente já sabe, mas tem alguma responsabilidade no tocante ao planejamento urbano da cidade para contribuir para isso? Bom dia. Bom dia, Dilson. Bem-vindo. Bom dia, obrigado, Thaís. Obrigado, Marcos. E está aqui mais uma vez trazendo um tema tão importante. Sim, são um conjunto de aspectos, né? A gente tem chuvas mais severas, a gente, não só aqui em Maceió, mas no Brasil todo, né? E agora temos neve, né? Agora no Rio Grande do Sul. Até neve, né? Nevasca também. Isso. E associado historicamente à infraestrutura da cidade. Drenagem, pavimentação, arborização, falta de parques urbanos, enfim, é um conjunto de fatores que faz com que, quando chova muito, né, a gente tenha o que a gente viu esses últimos dias, né? Entendi. A água não dá tempo de... Mas a gente não tem tubulação? Por que a tubulação não dá conta? Ela sofre com a presença do lixo, também poluição dentro das tubulações, é isso? É um conjunto de fatores, vamos lá. A gente tem aquela região ali do Farol, onde tem os bairros afetados, 5 bairros afetados, isso aí é um aspecto, tá? A inundação que ocorre ali no Farol. Ali no Farol, perto do CEP, a gente tem o que a gente chama de bacia endorreica, uma espécie de concha que a água não sai. Então a gente tem ali um sistema de drenagem, sempre teve, que cai lá na lagoa e passa por dentro dos bairros afetados. Então, como houve o colapso dos bairros, com certeza toda a infraestrutura daquela região está colapsada, né? Até que se faça uma nova, né? Tá havendo obras lá. Então, esse é um aspecto. O restante é o seguinte, tem muitas ruas na cidade que foram asfaltadas sem drenagem. Então, fizeram para sair na foto, para sair bonzinho. Que não levou... teve sistema de drenagem nenhum, né? Isso acontece muito. Algumas avenidas lá atrás, a gente trouxe até no jornalismo naquela época, a exemplo da Pierre Chalita, por exemplo, que teve um problema sério de drenagem e que todas as vezes, não apenas o barro que descia, mas a água se acumulava no asfalto e tinha um problema ali sério de drenagem, que eu acredito deve ter sido remediado, resolvido de alguma forma, porque não se viu mais aqueles alagamentos ali na Avenida Pierre Chalita. Agora, a minha pergunta, Dilson, para você é em relação a esse colapso que a gente vê aqui em Maceió. Aí, quando a gente coloca a palavra para o município, não há nenhuma cidade suporta tanto volume de água em pouco tempo. Qual é a cidade que não vai colapsar? Mas, espera aí, por que a gente não trabalha para evitar um mínimo de transtornos, né? Porque o que acontece é realmente um colapso. A gente não tem como se deslocar pela cidade porque as principais vias ficam intransitáveis. Então, o que a gente precisa fazer? Realmente é um problema de toda a cidade ou é um problema maior que a gente carrega aqui em Alagoas? A gente, na verdade, tem o Plano Municipal de Drenagem Urbana e Saneamento Básico, né? Que foi aprovado lá em 2018, né? A Lei 6.775, se eu não me engano. O que acontece? Lá tem tudo. Foi estudado toda a cidade de Maceió, todas as bacias que a gente tem. O Vale do Reginaldo tem 27 km². Cada vez mais a gente está recebendo mais e mais e mais drenagem, porque a parte alta da cidade está sendo impermeabilizada e a água desce. O grande escoador da cidade de Maceió chama-se Vale do Reginaldo e do outro lado a bacia que chega no Rio Jacarecica. Então, são os dois lugares que drenam a água, né? Então, o que acontece? Você precisa implementar esse plano. A gente não vê nenhum vereador, não vê nenhum, né, gestor público falar sobre isso. Mas sim, a gente Quando chega a chuva, né? Aí fala, aí acaba ocupando o lixo, né? Aí eu faço a pergunta, por que aqui a Ponta Verde está alagando e lá é tão limpo? Lá tem todo um sistema de limpeza urbana. Onde tem a melhor coleta. Exatamente, e alaga, porque a questão realmente da drenagem. Então, sim, falta drenagem urbana, falta implementar o plano municipal de saneamento que é robusto, é avançado, é um dos melhores do Brasil, tem estudos técnicos que foram feitos e ele é de 2018. Então tem que colocar em prática para que a gente consiga resolver. E lá tem tudo que a cidade precisa. Agora, Dilson, quando você falou que as chuvas são mais severas, a tendência é que fiquem ainda mais severas. Então há uma tendência de que, se isso não for para ontem, essa decisão de colocar o plano em prática, a gente pode sofrer ainda com mais inundações. A gente vai sofrer com mais inundações, na verdade, né? Porque, assim, historicamente, Maceió, ela
é uma cidade que recebe muita água. Se pegar os históricos de cheia, 29, 24, a grande cheia de 1949 que derrubou o farol, que arrancou a ponte do Riacho Salgadinho. Então, assim, a cidade é uma cidade que alaga. Mas, Gilson, é possível uma cidade suportar sem colapsar 30, 40 milímetros de água num dia? Se você fizer uma drenagem robusta, você consegue remediar. Mas, claro, a chuva, ela acaba, né, dependendo do tipo, porque foram aproximadamente 520, né, no total, milímetros, né? Concentrados na capital. O que significa que em 1 metro quadrado você tem meia caixa d'água de 1.000 litros. Então foi muita água que chegou, né? E aí toda ela, a gente viu as grotas sendo inundadas. Tem outro aspecto também, que a urbanização da cidade está jogando toda a sua drenagem nas grotas. Antes essas grotas não tinham pessoas morando, hoje tem. Então você acaba alagando e acaba também, né, dificultando a vida dessas pessoas. Então é um sistema, Thaís, entendeu? Então a única coisa democrática nessa cidade é a água, né? Pega pobres e ricos com diferentes proporções, com mais sofrimento para os pobres, mas o fato é que ela vai por gravidade para onde é possível ir. Exatamente. E aquela cratera que se formou lá na ladeira do Catolé, né, que a gente está vendo aí na mídia, é um aspecto da drenagem. Ou seja, uma drenagem da área ali do Clima Bom, que jogaram ali, né, não fizeram a escadaria, não fizeram os dispositivos de drenagem correta, colocaram na ponta da encosta e ela caiu lá embaixo, que formou aquela gigantesca cratera que hoje é um problemão. A água, né, foi cavando. Tem mais 6 crateras dessa em Maceió. Eu vou depois colocar, né, nas redes sociais, mas existem outras crateras em Maceió que tem que ser resolvido. Ou seja, é um problema urbano. É difícil, né? O Dilson continua estudando isso, ele tem um Instagram que é muito acessado, né? Interage com muita gente lá, você também pode fazê-lo, fique à vontade aí para divulgar o @ e naturalmente interagir com ele, né? E o Dilson também está aí como professor, sempre à disposição para, obviamente, discutir em audiências públicas, possibilidade de palestras sobre esse tema, ações planejadas que venham tentar diminuir os efeitos, obviamente, das chuvas. Qual o @ que as pessoas te encontram no Instagram, Dilson? É fácil, @Dilson Ferreira. Só isso que você já vai me achar. Só isso, tá certo. Valeu, Dilson. Obrigada sempre pela sua presença aqui no Jornal da Mix. É sempre bom, né, falar sobre esse assunto. Imagina, a gente tá só entrando na quadra chuvosa. Qual o volume de chuva que se espera para Alagoas daqui para agosto? Então vamos ter paciência, porque a cidade vai precisar sobreviver. É a única coisa. Se não fizemos o dever de casa para esse inverno, agora tem que passar do jeito que tiver, né? Infelizmente. Agora quem vai vender carro para os ricos bem aqui na capital é a BYD, né? Que eles testaram um carro que anda na enchente. Você viu isso? O carro canoa, né? O carro canoa. Que carro canoa, rapaz? O carro parece um submarino lá. Ele anda uma parte mergulhada, a outra em cima da água. Fizeram um teste, inclusive para terrenos lamacentos, né? Gente. O carro, então, os ricos vão ter essa solução. Nós, mortais, vamos continuar sofrendo. Quer dizer que vamos navegar pelas avenidas? Possivelmente. Grande Dilson Ferreira. Já estamos navegando, né? Prazer revê-lo, Dilson. Bom trabalho, obrigado por atender o nosso chamado, tá? Obrigado. 7h40, 7h40. Com você, Thaís. Vamos lá, com mais de 15 anos, a Hora do Brasil, gente.